Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de português? Vamos estudar hoje os artigos. Artigos definidos e indefinidos e também os numerais. Vou apresentar bem aqui, apresentar aqui para vocês os artigos. Quando é que nós dizemos que uma palavra é artigo? Artigo é a palavra que, vindo antes de um substantivo, indica se ele está sendo empregado de maneira definida ou indefinida. Além disso, o artigo indica, ao mesmo tempo, o gênero e o número dos substantivos. E os artigos, eles são classificados em artigos definidos e artigos indefinidos. Então, vamos ver primeiro os artigos definidos. Eu tenho aqui alguns exemplos de artigo definido. Então, os artigos definidos são aqueles que definem o substantivo. Define de maneira precisa. Eu estou vendo imediatamente que o substantivo ele está sendo definido. Eu estou vendo que a coisa está sendo especificada. Então, nós temos o artigo o, artigo a, artigo os e artigo as. E tem um exemplo aqui de artigo definido. Esse artigo, ó, nesse exemplo, o meu sapato é azul. É um artigo definido masculino no singular. Outro artigo definido, os meninos estavam descalços. Artigo no plural, artigo masculino, plural. A mosca pousou na comida. É um artigo feminino no singular, a mosca. E vocês devem estar percebendo que nós estamos aqui especificando os meninos e a mosca. Nós estamos sabendo claramente de quem nós estamos falando, de um ser específico. As beatas rezavam na missa. As é um artigo feminino no plural. E os artigos indefinidos? Os artigos indefinidos, eles determinam o substantivo de maneira vaga. Podemos também dizer que indetermina o substantivo. Então, esses artigos são uma, uns, umas. E, por exemplo, aqui, eu comprei um carro. Então, eu não estou dizendo aqui que carro eu comprei, só estou dizendo que comprei um carro. Então, você não vai saber o modelo do carro, o ano do carro, a cor do carro. Eu só estou dizendo que comprei um carro. Então, aqui eu não estou especificando o tipo de carro. Então, fica assim vago, você não compreende em todos os detalhes. E nós temos também ainda, com os artigos, nós temos algumas mudanças, né? Por exemplo, algumas junções de palavras. Se a gente juntar uma preposição com um artigo, vai dar aqui uma outra palavra. Por exemplo, aqui, a mais o artigo o vai dar o quê? Vai dar aos. Ao, aliás. E com o artigo os vai dar aos. A preposição de, mais o artigo o, vai ficar do. E com o artigo os, dos. Em mais o artigo o,
no, ou nu, né? Torna-se aqui outra palavra, uma palavra átona, não tem acento. Em mais o artigo os, que fica nos. Por, mais o artigo o, fica pelo. Por mais o artigo os, fica pelos. E as demais aqui segue a mesma regra, né? Pegando-se o artigo a mais um artigo a, ele vai dar as. E aqui ele já exige aqui uma crase, né? A gente chama de acento grave. Quando junta-se um artigo a mais uma preposição a, dá-se uma crase. E a preposição a mais o artigo as vai dar o as com crase. E nós temos também os numerais. Vamos ver agora quais são os tipos de numerais que nós aprendemos, que nós estudamos e que fazemos uso deles diariamente. Muito bem, pessoal, continuando, vamos ver agora na sequência os numerais. Os numerais, eles são palavras que quantificam os seres, ou indicam a posição, ou ocupam uma determinada ordem. Os numerais cardinais, que variam em gênero masculino e feminino, são um e uma, dois, duas. E os que indicam centenas, aliás, de 200, 200 em diante. 300, 300, 400, 400 e assim por diante. Que são os números cardinais? Como é que nós podemos identificar os números cardinais? Nós podemos identificar eles porque eles indicam uma quantidade determinada de seres. Por exemplo, às 4 horas ele viajou. Então, eu estou mostrando um exemplo aqui, tanto escrito em palavras como em algarismo. Numerais ordinais indica a posição relativa de um ou mais seres numa determinada sequência. Exemplo, essa moça foi a primeira da fila. Mostrei aqui também a palavra e em algarismo. Então, primeira aqui está dando a sequência do que vem depois, né? Do que vai se seguir. Então, aqui fala-se de uma fila. Sabemos que uma fila é uma sequência, né? E os números multiplicativos indicam o número de vezes em que o ser é multiplicado. Por exemplo, a comida foi o dobro do que eu pedi. O dobro significa que foi multiplicado, né? Multiplicado aquela quantidade que foi pedido, que foi exigido. Então, dobro é um número multiplicativo. Numerais fracionários indica em quantas partes se divide uma quantidade determinada. Quantas partes se divide. Então, fracionários tem a ver com divisão, é a mesma coisa de dividir. Então, qual é o número aqui no exemplo que está mostrando fração? É metade, né? Foi escrito aqui em palavras. A aula ocorreu em metade do tempo previsto. Um exemplo de número fracionário. Dobro, triplo, quádruplo, números multiplicativos. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, números ordinais, que indica ordem. E
4, 5, 3, 2, 1 são números cardinais. Então, aqui foi apresentado para vocês a explicação do artigo, dos artigos definidos e indefinidos, e algumas contrações aqui, que resultou em outra palavra, e os números, os numerais. Então, os meus alunos do 6º ano têm uma tabela no livro, né, de números, e lá vai mostrar todos os números, né, e toda essa classificação aqui que eu acabei de mostrar. E a nossa aula foi só isso, e qualquer dúvida, volta o vídeo, ouve a explicação de novo, lê o conteúdo que eu estou apresentando aqui, certo? Não só ouçam, mas também leiam. E espero que vocês aprendam, entendam os artigos e os números.